E o programa de hoje é um tema que é muito caro, muito importante, sobretudo para os crentes, né? Estou aqui com a Raquel, com o pastor Herbert. Raquel, tem uma máxima que o pessoal de buffet fala, sabe? Quando você vai contratar buffet, eles querem saber se é evangélico ou não é. Porque se é evangélico, não tem bebida alcoólica, né? Pelo menos na minha época não tinha, não sei como é que está hoje. Mas se é crente, já dobra a comida, porque crente não bebe, mas come. Isso é verdade mesmo? A pessoa, ela troca às vezes a bebida pela comida? Como é que é isso? A pessoa faz esse tipo de substituição? Faz, muitas vezes, até porque a bebida alcoólica, ela é muito rica em caloria. Então, naquele momento, ela pode gerar uma sensação no estômago de saciedade. É uma saciedade precoce, é uma saciedade falsa, mas ela pode gerar isso. Então, quando a pessoa não bebe, ela come mais mesmo. Mas é interessante porque essa questão, você da área, né, da nutrição, você é nutricionista, nós temos necessidade de caloria? Como é que é isso? Aquela pergunta popular, como é que a gente diferencia fome de vontade de comer? Tem jeito de diferenciar? A gente precisa aprender a fazer essa diferença. Eu falo por mim que eu emagreci 54 quilos. Sério, menina? Sério. Sem cirurgia. Sem cirurgia? Sem cirurgia. Então, eu tive que aprender a diferenciar o comer por vontade do comer emocional. A gente pode fazer essa diferença, porque quando a gente come por vontade, por necessidade física, a gente come mediado por hormônios. O estômago está vazio, ele vai liberar um hormônio, que é a grelina. Como é que chama? Grelina. Vou conversar com essa grelina de vez em quando. Mas tem uma outra que a gente precisa conversar mais, que é a leptina. Leptina, é um nome difícil. Rapaz. Nossa, são. A grelina fala para o cérebro que a glicose caiu, está faltando energia, está faltando nutriente, o cérebro fala, preciso comer. Quando o estômago começa a encher, a leptina entra em ação e fala para o cérebro, ok, já tem nutriente. Às vezes, quando a pessoa está acima do peso ou está acostumada a comer além da conta, ela fica ela não consegue fazer essa sensibilidade leptina. Ela engana a leptina? Ela engana a leptina. Que loucura! Então, a pessoa tende a comer mais. Isso é a fome física. E a gente tem a fome emocional, que é quando você vê um alimento e o seu cérebro já sabe que aquilo vai te trazer uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, você não tem a fome, mas você quer comer. Então, você fala, é só mais um pouquinho, é só um pedacinho, é só hoje. E a gente sempre entra nessa, é o da gula. O pastor Herbert, essa questão não é só da área da ciência, como a Raquel está aqui para dar essa contribuição, mas ela é espiritual, né? Também. Porque, assim, realmente, eu já vi muita igreja, a pessoa discutindo, vamos disciplinar o fulano porque ele toma sua cervejinha, toma sua cachaça, seu uísque, então ele é um alcoólatra. Eu nunca vi igreja disciplinando ninguém por comer demais. Nem eu. Por que isso não acontece? Porque gula também não é pecado? Tanto é verdade que Paulo, ali na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 12, ele coloca a questão do descontrole na alimentação na mesma categoria dos pecados de sensualidade. Né? A mesma categoria. Então, a pessoa que é descontrolada no comer, ela está pecando tanto quanto um adúltero, né? Porque ela não está exercendo o domínio próprio e isso, logicamente, espiritualmente, é um dano enorme na vida dela. Agora, Raquel, eu estou impressionado, porque eu conheço várias pessoas que perderam bastante peso, mas com a ajuda de cirurgia. Sim. Né? Confesso que eu fico frustrado. Tem uns programas, sobretudo de TVs de fora do Brasil, eu dá uma frustração, rapaz. O pessoal sofre, faz aquele negócio todo, aí perde peso. Eu fico pensando assim, a pessoa para chegar num peso elevado, ela demorou anos. Sim. Né? Não é perigoso você perder peso rápido demais, não? É perigoso, sim. O tanto que hoje a gente já sabe que as pessoas que fazem cirurgia de redução de estômago estão tendo um reganho de peso exatamente por essa questão. Porque o corpo não entende que aquilo é o normal para ela. O corpo está sentindo falta do que ela foi habituada durante anos. A gente não dorme magro e acorda gordo, nem dorme gordo e acorda magro. Então, a pessoa sofre muito nesse processo pós-cirurgia, porque o cérebro não está habituado com aquela quantidade de alimento que vai passar a caber no estômago. Então, deve gerar uma confusão, né? Olha, é bem complicado. Eu falo que a gente precisa trabalhar a mente para emagrecer o corpo.
Misericórdia. Ô, Raquel, pastor Herbert, nós temos várias perguntas, inclusive nós temos nos ajudando nossa editora-chefe, ela, a voz, Vanessa Nício. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Vanessa? Tudo. Você está gostando da conversa aqui, Vanessa? Estou gostando muito e estou muito impressionada, Raquel. Mais de 50 quilos sem cirurgia, parabéns. Viu? Muito obrigada. Ô, Vanessa, Sim? para de fazer média com a Raquel. Me diz o seguinte, das perguntas que nós temos do pessoal das ruas, qual que é a primeira aí que nós vamos colocar? Quem que fez? Você sabe quem fez? Então, o nome da pessoa ela vai falar no início do VT, mas só o fato de eu gostar de comer, isso já implica na gula? Opa, quero saber isso aí. Vamos lá, pergunta então? Vamos lá, roda a pergunta. Meu nome é Rafael, sou natural de Diamantina e eu queria saber como o pecado da gula se manifesta no nosso dia a dia. Como é que o pecado da gula se manifesta no dia a dia? Por exemplo, hoje cedo, eu estou pensando aqui o que eu comi hoje, né? Eu tomei um café da manhã, tomei o quê, meu Deus? Eu comi um misto, né? Eu fiz um misto quente, né, e comi. Isso é gula, comer um misto quente logo cedo? Deveria comer menos? Como é que é isso? Como é que vocês veem? Isso é gula? Comer um misto cedo? Eu acredito que não, até porque a refeição do café da manhã, ela precisa ser uma refeição que tenha bastante nutriente, que traga energia para o corpo, porque a gente está saindo de um período de jejum, que foi o período do sono. Então, normalmente você vai estar em torno de 8 horas sem se alimentar. Eu estou pensando, meu Deus, o quê? Eu fui tomar café lá para as 8 da manhã, eu fiquei 12 horas sem comer. Então, a gente precisa de uma refeição que traga bastante nutriente. E tomei suco de caju, é bom suco de caju? Se você não tiver nenhum problema intestinal, é bom sim. Não, eu sou piauiense, então piauiense tem que tomar suco de caju. Então não tem problema. Mas por que problema intestinal? Para algumas pessoas o caju ajuda a dar uma certa segurada no intestino. Tá. Mas quem está com o intestino solto, tão bom tomar caju? Sim, para quem está com quadro de intestino solto, o suco de caju é muito bem-vindo. Aproveitando que o pastor está vendo, estou fazendo consulta com a nutricionista. Se quiser fazer consulta com a Raquel, aproveita. 984029756, manda o seu WhatsApp para a gente, pode fazer pergunta aqui. Mas essa questão da gula, por exemplo, que o rapaz, eu acho que o Rafael perguntou, né? Como é que a gente sabe que a gente está manifestando gula? Porque quantidade... De repente, um misto para mim é muito, para outro é pouco. Não é um pouco relativo, pastor? Eu entendo assim, né, que o se alimentar é algo necessário para o corpo, como é o dormir, né, como é a atividade física, ou seja, é algo que o corpo precisa. Se aquilo assume uma situação, uma posição exagerada na sua vida, a pessoa acabou de se alimentar, acabou de comer o seu misto quente, né, e já sai de casa pensando, uma barra de chocolate agora seria boa. Né? Aí vem andando, puxa vida, eu preciso parar no bar, naquela lanchonete. Quer dizer, uma pessoa dessa está com algum problema. Né? Então a gente percebe que o pecado da gula é como qualquer outro pecado, é quando a nossa mente, né, está dominada por uma certa obsessão. Né? Há um pensamento fixo que nos controla praticamente o tempo todo. Agora, eu acho que a questão da alimentação ela é uma armadilha, porque se alguém fuma, socialmente há uma reprovação com cigarro. Sim. Se alguém bebe ou toma bebida alcoólica, há uma reprovação social. Agora, acho que socialmente há um incentivo, né? Pode ver que as nossas comemorações todas são em volta de mesa, é né? verdade. Todas são em volta de mesa. Verdade. Mas isso, eu acho que mais até para a mulher, ele é meio contraditório. Porque a indústria está sempre te oferecendo milhões de alimentos, mas o obeso, ele sofre um preconceito de estar comendo na rua, do que está se alimentando. As pessoas olham com os olhares de reprovação, xingam, acham ruim, falam, tinha que ser gordo. Então isso é bem contraditório. Para a pessoa que está com peso, ok. Você acha que todo obeso é obeso por falta de disciplina? Não só para você, Raquel, para o pastor Herbert também. Porque também eu conheço várias pessoas que lutam, sabe? Sofrem porque são obesas. É muito difícil perder peso. A gente estava conversando até ali fora que a gente não é ensinado a comer. A gente é ensinado a engolir os alimentos. A gente não aprende desde criança a fazer boas escolhas alimentares. Entre isso ou isso. A gente simplesmente tem que comer. Então, quando esse comer passa do limite e entra na gula e entra numa coisa que faz mal para a saúde, a pessoa começa a ganhar peso e ela sofre demais com isso. Só que às vezes ela não consegue visualizar ou sentir
quando é a fome física, quando é a fome emocional. Ela mistura os dois. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o obeso é relaxado, o obeso é preguiçoso. Não é. Às vezes ele tem também aí por trás um problema hormonal, um problema de saúde sério, que precisa de medicamentos para ser controlado. Que existe dor de fome. Existe. A pessoa tem dor de fome, meu Deus. Dor, o estômago vazio, a pessoa sente dor. E dizem que é uma dor muito forte. Então, além desses problemas, a pessoa às vezes não consegue, ela precisa trabalhar a mente e aprender a ver os sinais do corpo para ver quando ela está com fome e quando ela está saciada. Já cheguei até aqui. E não necessariamente a gente tem que comer um prato cheio de comida sempre. Às vezes a gente precisa prestar atenção nisso. Eu estou lembrando, assim, o pastor Herbert, o senhor é mineiro? Não. Só de onde? De nascimento sou do Paraná. Paranaense. Mas de criação de São Paulo. São Paulo. Mas qual que é a comida que é gostosa, assim, para vocês do Paraná ou de São Paulo, assim? Por exemplo, porque em Minas é um franguinho cozido. Sim. Tem comida típica lá, assim, que... Não, eu particularmente sou muito eclético. Eu não como de tudo, né? Como de tudo. Porque aqui em Minas, você é mineira? Sou mineira. Nós mineiros, nós temos a questão da nossa cozinha, né? O feijão tropeiro, né? O frango com quiabo. Então para que na hora do almoço eu não almocei ainda. Mas, por exemplo, ontem aconteceu uma coisa interessante, né? Meu filho viajou, chegou de viagem, estava em Rondônia, eu busquei o aeroporto, chegamos em casa, no caminho eu falei, Matheus, liga para a Silvia para saber se tem comida, porque eu estava morrendo de fome, né? Aí ela falou, não tem uma comidinha caseira. Menino, mas que luta que foi, porque eu estou tentando me disciplinar. Eu fiz um prato modesto e eu comi, aí eu falei, não, vou comer devagar para aproveitar, porque... Gente, acabou o prato, poderia ser o primeiro. Eu falei, eu não vou comer. Eu falei, Silvio, dá licença, eu não vou ficar nem perto aqui da comida. Porque é difícil demais quando a comida é gostosa. É muito difícil e o nosso corpo ele precisa de um tempo para sinalizar para o cérebro que já tem comida suficiente no estômago. Então, provavelmente já deve ter acontecido com vocês, às vezes num dia com pressa, você come muito rápido. Aí você fala, não, ainda estou com fome. Aí na hora que você come mais um pouquinho, você fala, comi muito. É porque né? não deu tempo do estômago sinalizar para o cérebro que já tinha alimento suficiente. Então, isso é uma questão. E uma outra questão é que a gente não tem, na correria do dia a dia, a gente não para prestar atenção, sentar e comer. Porque se você comer, igual você falou, vou comer devagar para aproveitar, você saboreia o alimento e você consegue comer uma vez, você consegue comer uma quantidade adequada. Mas na correria a gente acaba falando, vou comer mais. E come. E não precisava. E talvez as famílias, né, pastor, estejam sofrendo porque a família está parando de conviver, né? Sim. Acho que é um problema, assim, espiritual até, né? Praticamente não existe mais aquela reunião ao redor da mesa, né? Seja no horário do almoço, seja no horário da janta, onde as pessoas trocam experiência. Inclusive, há até algumas pesquisas que já foram feitas que o aprendizado da criança, ele é potencializado exatamente naquela comunhão ao redor da mesa. Então foram feitas pesquisas que as crianças de famílias onde esse ritual era mantido, o rendimento escolar delas era muito superior ao das crianças que comiam às vezes na própria escola ou os pais não estavam presentes, ficava só com a empregada, tipo assim, né? Então Deus realmente estabeleceu o ato da alimentação com finalidades espirituais. Tanto é verdade que os encontros mais importantes que Jesus fez foi ao redor de uma mesa. É interessante isso, né? Então, o ato, não a alimentação em si, mas aquele momento, né, ele tem finalidades espirituais. Pastor Herbert, tem gente mandando abraço para o senhor aqui. Quem está mandando é uma pessoa de Governador Valadares, o Lúcio. Sim. O Lúcio, ele diz, eu sou de Governador Valadares, mas moro em Açailândia, no Maranhão. Ô, Lúcio, obrigado. O senhor deve conhecê-lo, ou de Valadares, ou de sim. do Maranhão. Um abraço para o Lúcio. Joia. Tem algumas perguntas aqui, por exemplo, a Maria tem uma pergunta, eu já vou ler sua pergunta, Maria, porque antes da pergunta da Maria, eu acho que a pergunta é para você, viu, Raquel? Vamos lá. Vamos a uma pergunta das ruas, depois eu leio a pergunta da Maria. Vamos lá. Meu nome é Luciano, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria fazer uma pergunta, qual a diferença que é comer por fome ou por gula? Boa pergunta. Quando que é fome e quando que é gula? Acho que nós falamos sobre isso até agora, né? Falando sobre os hormônios, né? A fome é quando a gente realmente precisa de glicose, precisa de nutriente.
o cérebro recebe uma sinalização do estômago que ele precisa de alimento. E a gula é quando a gente já está satisfeito, ou quando você não tem fome, mas você passa em algum lugar e vê um alimento que te remete a uma sensação de bem-estar, e o seu cérebro fala, gostaria disso. Aí você come por gula e não por necessidade nutricional. O conceito de gula, então, é comer além da necessidade. A palavra necessidade é importante. Além da necessidade. Perfeito. Ô, Raquel, a Maria, né, eu falei que eu ia ler a pergunta dela, pergunta assim, qual a melhor receita para eu perder peso mais rápido? Comer de tudo que gosto é gula? Eu acho que a melhor receita para perder peso mais rápido é ter um equilíbrio entre os alimentos. A gente precisa de uma série de alimentos no corpo. Carboidrato, proteína, as gorduras, todas elas precisam estar em harmonia. Então, desde que você aprenda a observar quando você está com fome, quando está saciado, você vai saber fazer ali, dividir o prato entre os alimentos e não comer além do que o seu corpo está te pedindo. Eu acho que isso é o ponto principal. Agora, culturalmente, nós temos, pastor Herbert, na nossa cultura, a gente tem, cultura que eu digo brasileira, nós temos alguns fenômenos gastronômicos que incentivam a gula. E se tem um lugar que crente vai, é em churrascaria e pizzaria. Aí você tem um famoso rodízio de pizza e rodízio de churrasco. Como é que a gente não peca? Como é que você não peca na área de gula indo num rodízio? Tem jeito, pastor? É nessa hora que a gente vê o poder do mundo, né? Mas não é? Sim, é verdade. Bom, é lógico, né? Tanto é verdade que as escrituras falam da concupiscência dos olhos. Sim. Né? Então a gente percebe realmente que a alimentação, de novo, né? A alimentação também tem um componente espiritual, que exige domínio próprio, né? Exige uma autodisciplina. Né? É isso que a Raquel tem falado, né? A questão de você ter controle e disciplina na alimentação. Agora, o duro é o seguinte, porque assim, tem comida que é gostosa, viu, Raquel? Eu vou apertar que é nutricionista. Aí vem a nutricionista, tem que comer salada, não é assim? Sim. Salada. Mas se salada fosse bom, tinha rodízio de salada, filho. Não tem rodízio. Mas salada é bom, sim. Salada é muito gostoso. Não, tô brincando, eu gosto. Mas é muito interessante. Você está falando, a gente está comentando um negócio de... Por exemplo, é difícil você ter gula com comida oriental, por exemplo, comida japonesa. Eu aprendi a comer comida japonesa morando em São Paulo. E usar o hashi já ajuda você a comer devagar. Já dificulta. Porque dificulta. E eu aprendi a saborear. E a saciedade que você tem com pouca quantidade de comida é impressionante. A questão da comida japonesa. Parece que na nossa cultura acontece o que você falou. A gente nem degusta. A gente não mastiga, né? Não, a gente vai engolindo os alimentos às vezes sem prestar atenção no que está comendo. E às vezes a gente está numa mesa, aqui em Minas muito, né? Faço mesas fartas, com muitos alimentos. Sim. Aí é tanta coisa que você vai comendo e não presta atenção no que você comeu. Quando você vai num restaurante que você tem uma dificuldade para pegar um alimento, com um hashi, como é o caso da comida japonesa, você automaticamente já está falando para o seu cérebro, vai chegar alimento, você tem que mastigar porque você está ali para degustar aquilo. Então o corpo já vai sinalizando que tem alimento, que tem nutriente. É o que a gente deveria fazer todas as refeições, mas às vezes a gente, por um hashi que seja, a gente presta mais atenção do que no nosso dia a dia. Incrível. Bem, nós estamos recebendo várias participações aqui no nosso WhatsApp, 984029756. Deixa eu ver aqui quem mandou uma mensagem muito legal. A Élica, de São João del Rei, está dizendo parabéns pelo programa, está sendo muito abençoador. E eu quero deixar uma pergunta aqui, que o Joel Souza, aqui de Belo Horizonte, traz. Diz assim, pastor, a gula é mania ou outra coisa? Geralmente quem come muito, nos assuntos dessa pessoa sempre tem algo relacionado à comida, já observei isso. Ele está falando assim, quem é guloso sempre não só come muito, fala muito de comida. Há uma relação sobre esses dois temas? Nós vamos conversar depois do intervalo. Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo, batendo um papo muito legal sobre alimentação e sobre o excesso, a gula, né, o excesso de alimentação. E várias perguntas estão chegando aqui, muito legal. Muito obrigado você que está mandando seu WhatsApp para o 31 984029756, 984029756. Várias perguntas estão chegando. Por exemplo, eu li antes do intervalo e trouxe para a Raquel e para o pastor Herbert aqui a questão da relação entre o discurso e a prática. O Joel Souza, ele fala assim que normalmente a pessoa que come demais, ela só fala de comida. É uma relação sim, né? Parece que
a boca tá... Como é que é? A boca Fala do que tá o cheio o coração. No caso, tá cheio a barriga, né? O coração tá cheio de comida, ela fala de comida e que quer ingerir comida. Porque parece que é um discurso, a pessoa só fala de comida. E é verdade, o Joel falou, eu já percebi mesmo. Tem gente que só fala de comida. Que Tem preguiça. pessoas que trazem a alimentação como se ela fosse suprir a falta de alguma coisa, de algum sentimento, de alguma coisa que está em falta na vida dela, com a comida. Então, eu acho que são pessoas que a gente precisa prestar uma atenção, dar, às vezes, uma atenção diferenciada para ela, para ver o que está acontecendo na vida daquela pessoa, seja na área profissional, sentimental, porque ela está suprindo com a comida a falta de alguma coisa. Isso é muito comum. Nós temos, inclusive, Raquel, uma pergunta que vem das ruas que toca nesse aspecto aí. Vamos lá, a pergunta? Meu nome é Ana Luísa, eu sou de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se a gula é um transtorno psicológico. Gostei da atitude, Ana Luísa. Gostei do que ela perguntou com atitude. É psicológico? Em alguns casos, a gula pode ser um transtorno alimentar, sim. Porque a pessoa, ela vai se esconder, ela vai deixar de fazer coisas, ou ela vai fazer coisas em excesso por causa da comida. Tem pessoas que são comedores compulsivos, que a pessoa come e depois ela vomita. Ela se torna bulímica. Bulimia. Tem pessoas que comem para suprir a falta de um carinho, de uma atenção. Tem pessoas que quando está feliz come, está triste come, está nervoso come. Então ela sempre leva a comida junto com a emoção. E a gente precisa saber separar Tem gente isso. que se afoga na caixa de chocolate, no pote de sorvete, Sim, né? principalmente mulher. Agora, ela colocou, né, muito bem a questão psicológica, mas a questão espiritual está sempre presente, né? Bom, Paulo usa uma expressão muito interessante lá em Filipenses, no capítulo 3, que ele fala assim que algumas pessoas, para algumas pessoas, o Deus dela é o ventre. Então, a impressão que nós temos é que Paulo está nos alertando, ou melhor dizendo, Deus, através de Paulo, está nos alertando que há algumas pessoas para quem realmente a escapatória é o prazer, né? No caso específico, o prazer de comer. Comer sim, constantemente. Por quê? Fora de Cristo, né, não há solução. Então, a pessoa vai simplesmente substituir um pecado por outro. Né? Vai substituir uma sensualidade por outra. Então, é isso que a Raquel acabou de falar. A pessoa, para poder sublimar problemas domésticos, pessoais, de relacionamento, onde que ela vai se esconder? Lá na barra de chocolate, né? No prato de comida, né? Assaltando a geladeira a madrugada toda. Né? Então, realmente, aí Fora se a falta torna... de gentileza também, né? Não sei se vocês já viram. Gente, sinceramente, eu vou até assim, dar uma orientação. Por favor, querido ou querida, você que tem Jesus Cristo, manifeste Jesus também na hora da alimentação. Porque às vezes tem fila de acampamento, fila da igreja, o povo avança, sabe? Não há gentileza, não há generosidade. Sim. Pô, que bando de morro de fome. Inclusive, falar em morro de fome, pastor Herbert, tem uma questão muito legal aqui, quem mandou, meu Deus, olha, tá chegando tanta pergunta que tá descendo aqui. O Jó, de Belo Horizonte, eu acho que é Jó ou Jô. Desculpa se é Jó ou Jô, porque tá sem acento. Jô. Eu queria saber, não será pecado dizer eu estou morrendo de fome? Você fala, nossa, eu estou morrendo de fome. Isso é pecado, será? Eu particularmente, acho que é um vício de linguagem que não é de acordo para um cristão. Né? Não se deve falar uma coisa dessa. Porque morrer de fome, você não tem que ter... É sem comida nenhuma. Tem gente que tem a necessidade, é isso, né? Sim. Às vezes, você falou, uma expressão, né, linguística muito exagerada. E muito usada, né? E muito usada. Morrer de passar fome. A maioria nunca passou fome, que usa essa expressão. Não, provavelmente não. Provavelmente não. Boa tarde, Graça e Paz. Quem manda a mensagem é a Ana Cláudia. Obrigado, viu, Ana? De Capinópolis, Minas Gerais. Obrigado, querida. Assunto muito bom. Hoje em dia, será que não é a ansiedade que faz a maioria das pessoas se alimentarem demasiadamente? Vocês já tocaram nesse aspecto, né? Que muitas vezes é isso mesmo, né? Eu me lembro que eu vi uma vez uma reportagem muito interessante. Não era sobre alimentação, mas a reportagem estava mostrando vídeos antigos, de imagens antigas do Brasil, né? Então, mostrava cenas do centro da cidade de São Paulo, sei lá, em 1920, Rio de Janeiro. Então, a pessoa que estava narrando aquelas imagens fez uma observação muito curiosa. Ele falou assim, olha, repare que
você quase não vê pessoas gordas. Exatamente. Você não vê nas imagens, né? Naquelas multidões, praticamente você não via. Então, a questão da obesidade também é uma questão de época. Né? Os dias que nós estamos vivendo, né? Gera muita ansiedade, né? Os relacionamentos hoje são extremamente líquidos, né? Não há segurança nos relacionamentos, as famílias vão se desmanchando e por aí vai. Mas né? e a indústria alimentícia também? E mais a indústria demais. alimentícia, exatamente. Porque eu acho que você trabalha com nutrição, né, Raquel? Deve ser um conflito vocês que são nutricionistas, porque é muito interessante, você pega 50, 60, eram pessoas mais magras, mas parece que hoje a comida se oferece a alimentação para a saúde, mas também se oferece a comida como placebo para tudo, né? Então você coma não para se alimentar, coma para ter prazer. As pessoas estão levando o alimentar-se para um lado muito emocional, para suprir as necessidades. E a correria do dia a dia hoje, eu escuto muito isso em consultório. Mas é mais fácil eu comprar uma lasanha congelada e 2 minutos. Falo, ok, é mais prático hoje, mas a consequência disso lá na frente vai ser muito maior. Né? O rebote falou da lasanha. Eu lembrei da história, porque assim, não sei se são vocês nutricionistas, quem é que dá essa orientação do comer de 3 em 3 horas? Somos nós. Vocês, né? Então, mas é interessante, porque aí tem algumas pessoas que falam assim, não, o médico, o nutricionista mandou comer de 3 em 3 horas. Aí eu falei, mas não é uma lasanha de 3 em 3 horas. Não é um caminhão de comida de 3 em 3 horas, não. São pequenas refeições ao longo do dia, justamente para você não ter uma grande quantidade de alimento chegando para o seu corpo de uma vez só, porque isso facilita o corpo a fazer estoque de gordura. Então esse é o grande problema. Quando a gente faz pequenas alimentações, o corpo tende a entender que ele tem nutriente, que o metabolismo dele está ok, que ele pode acelerar o metabolismo e auxiliar a queima de gordura. Perfeito. Muitas perguntas chegando e também temos pergunta das ruas. Vamos lá? Mais uma pergunta que vem das ruas? Meu nome é Thaís, eu sou de Belo Horizonte. Eu queria saber o que acontece com uma pessoa que come descontroladamente. O que acontece com uma pessoa que come descontroladamente? Ela vai ter problemas de saúde. O primeiro que a gente vai ver vai ser a obesidade, mas vão ter outros fatores que vão estar silenciosos dentro do corpo. O colesterol provavelmente vai subir, o ácido úrico provavelmente vai subir, a glicose vai descontrolar, o metabolismo de insulina vai descontrolar. A obesidade, ela gera, em alguns casos, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, sedentarismo. E a gula é problema e é pecado, né, pastor? Não é só para quem é obeso, não. Porque tem gente também que é guloso, que come demais e não engorda. Não sei, deve ter uma lombriga lá dentro. Porque não é possível. Mas tem gente que é mesmo, igual Lima Nova, né? São duas situações distintas, né? Uma coisa é a gula, outra coisa é a obesidade. A obesidade é uma consequência. É uma consequência, vamos dizer, clínica, né? De uma disfunção alimentar. Mas a gula é um pecado, é um problema espiritual, de alma, né, da pessoa realmente que dá muito valor, ou um valor exagerado, à sensualidade, ao prazer do comer em si. Então, para ela, o ato de comer é algo que traz prazer e traz uma satisfação que não é aquilo que Deus planejou para a vida dela. Né? Então, quando a pessoa é tomada pela gula, ela é tomada pelo prazer de comer, aquilo se torna uma gula e automaticamente é um pecado. Eu acho que cai lá em Efésios 5,18, né? Como é que é? Para a gente não se embriagar, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas cheios do Espírito. Ali, às vezes a comida, ela embriaga a pessoa. Sim, há um princípio espiritual aí de descontrole, né? Falta de domínio próprio. Né? Eu falei para as pessoas fazerem consulta e estão fazendo. Então, Raquel, vamos lá. Não se identifica, mas a pessoa pergunta o seguinte: gostaria de saber se tirar o carboidrato é certo para pessoas idosas. Olha, essa questão de tirar o carboidrato, eu vou ser muito sincera que ela precisa de acompanhamento, tá? Ainda mais se a pessoa ela já está mais idosa, ela precisa saber se o metabolismo dela de insulina e glicose está funcionando certinho, da forma ok que ele precisa, porque se não retirar o carboidrato, vai fazer com que essa pessoa tenha mal-estar, tontura, enjoo, pode gerar em casos mais graves desmaios. Isso é uma dieta que está na moda, tem um embasamento científico
sim, tem sentido, mas ela precisa ser bem acompanhada por um profissional. Porque senão essa pessoa pode até chegar a desmaiar na rua. Misericórdia. O Alex Pio Antônio Pereira, que é de Ouro Preto, mandou uma mensagem. Eu vou ler, eu confesso que eu não estou entendendo, mas eu vou ler do jeito que está aqui. Né? Porque o WhatsApp, às vezes, a pontuação, né, complica, às vezes o corretor também. Né? Graça e paz, pastor. Eu trabalho de turno, alimento e durmo, engorda e jejum. Tem um tempo recomendável pelo nutricionista depois do jejum para a gente comer? Ele trabalha de turno, talvez o que ele está falando assim, ele trabalha de turno, então ele trabalha o tempo inteiro. Né? Então ele não se alimenta. Não se alimenta. Igual eu falei, que eu fiquei 12 horas sem alimentar. Olha, o ideal é que ele consiga ver dentro do serviço dele as possibilidades dele estar se alimentando para não ficar muito tempo em jejum. Porque isso pode, dependendo da função que ele for exercer, se tiver uma atividade física, se for um trabalho extenuante, ele pode estar fazendo uma queima de massa magra. Está perdendo o que não devia perder. Está perdendo o que não devia perder, e isso pode gerar mal-estar, além de uma série de radicais livres que ao longo dos anos podem gerar um envelhecimento precoce. A gente precisa ver qual o horário que ele trabalha, o que ele faz, o que ele se alimenta antes, como que ele vai quebrar esse jejum depois, para realmente trazer uma orientação mais específica. Perfeito. E lembrando que vocês comentaram aqui, a pessoa que come e provoca vômito, está pecando do mesmo jeito, né? Sim. Quer dizer, o pecado que a gente está mencionando aqui não é a obesidade, o pecado é o excesso de comida. Sim. Agora, o não comer também é pecado, porque é o não cuidado com o corpo, né? Do corpo, se você não está cuidando do seu corpo, você também está pecando, né? Todo extremo é vicioso, né? Todo extremo é vicioso. Pastor, o Guilherme, que é do Rio Grande do Norte. Obrigadão, Guilherme. Pergunta difícil, Guilherme. Ele é da cidade de Alexandria. Existe algum personagem da Bíblia que cometeu o pecado da gula? Ele não falou da Bíblia, não. Ele falou se existe algum personagem, mas eu imagino que ele está pensando na Bíblia, será? Tem aquele rei, não tem aquele rei que morreu? Sim, Eglon. Eglon, no livro de Juízes. Né? Não é afirmado categoricamente. Mas o tamanhozinho que ele tinha, mas supõe-se, né? Supõe-se, né? Acho que talvez o Eglon seria a pessoa que ele está pensando quando ele fez essa pergunta, né? Agora, assim, nominado como alguém que pecou nessa área, não tem ninguém, não. Paulo Pacheco pergunta. Boa, Paulo, gostei da pergunta. Beliscar vendo TV é gula? Pelo menos vendo o nosso programa você não belisca. Vendo o nosso programa você está almoçando, então você não está beliscando. Mas é uma boa pergunta. Comer pipoquinha, comer um chips, salgadinho, é pecado? É de gula? Acho que não, né? Eu praticamente acredito que Quer dizer, se bem que assim, eu acho que o nutricionista vai falar que normalmente não é muito saudável, né? Depende, na verdade, do que ele vai beliscar aí, né? Porque se for um pacote de biscoito de chocolate ali do lado, vai ser gula, porque você come sem prestar atenção. Isso que eu acho que ele está falando, porque você não percebe, tá? Eu acho que não, o pastor vai saber me dizer, mas eu acho que não é saudável, não é bem-vindo para um hábito alimentar saudável você ficar beliscando sem prestar atenção no que você está comendo. Até porque isso não vai te saciar. Pouquíssimo tempo depois você vai estar com fome. Pura, você está colocando pipoca lá e nem está percebendo. Verdade. Eu falo muito assim, que às vezes você põe um pacote de biscoito do seu lado, você come na hora que você fala, uai, já foi. Balde de pipoca, já foi. É impressionante. Então, se pecado, aí o pastor vai poder dizer, mas eu acho que não é saudável, não é bem-vindo. Não é saudável. E você acha que é pecado, pastor? Bom, a situação em si, não. Não, é um momento de relaxamento, de lazer que a pessoa tem, né? Todo mundo faz isso, né? Está assistindo um filme legal, um programa interessante, você está ali com um pacotinho de pipoca, sei lá, alguma coisa aí, está beliscando, eu não vejo problema. Agora, eu acho que é uma coisa para se preocupar, por exemplo, se a pessoa fez isso logo depois que saiu da mesa do almoço. Ela saiu da mesa do almoço, então a veterinária está lá. Aí é um problema, verdade, né? Isso é muito comum. Agora tem um detalhe, né? Quem mandou aqui mesmo, eu falei, o Paulo Pacheco. Olha, Paulo, se você está beliscando seu filho, aí é Mas eu sei que está falando de beliscar comida. Vamos lá. Boa tarde, paz. Meu nome é Viviane, eu sou de Belo Horizonte. Gostaria de saber se a ansiedade é mais um problema psicológico ou trata do lado espiritual. Pastor, a ansiedade é mais psicológica ou mais espiritual? Porque está associada ao excesso de comida também, né? Olha, tudo na alma humana tem origem espiritual, que é o pecado, né? A natureza caída humana, que se reflete
em depressão, ansiedade, traumas de toda espécie e por aí vai. Ou seja, toda solução definitiva sempre vai ser espiritual. Né? Toda origem ali. Sempre vai ser Cristo. Né? É Cristo na vida da pessoa. Né? Eu vejo dessa maneira. Né? Agora, ela pode se manifestar como diversas maneiras, né? Como nós acabamos de falar. Né? O descontrole alimentar pode ser, sim, uma coisa que, na realidade, é uma situação espiritual que não está resolvida. Isso pode. É um sintoma importante. É um sintoma importante. Nossa editora-chefe, Vanessa Anício, você está beliscando alguma coisa aí, Vanessa Anício? Não, eu já almocei. Eu não, Vanessa Anício. Eu almocei porque eu estou fazendo dieta. Ó, que chique! É mesmo, muito bem. Quero ver você também descer de escada, viu? Deixa o elevador de lá. Eu não pego o elevador aqui na vida. Maravilha. Estou super disciplinada. Sim, a CEMIG agradece também por causa da energia. Ô, Vanessa, Pois não? temos mais uma pergunta das ruas? Temos mais uma pergunta. Você lembra o que fala a pergunta, não? Então... Quando ela fala então, é que ela não lembra. Lembro sim, tá aqui. Vai que eu estou no pecado. Aliás, eu não posso fazer a pergunta. Então deixa... Senão eu vou tirar a fala da pessoa. Isso chama-se spoiler. Pois é, não vamos dar spoiler da pergunta, não. Vamos lá, então. Vamos lá. Meu nome é Carlos Alexandre, eu sou cidade de Belo Horizonte. Eu queria perguntar, se alguém comete o pecado da gula, o que deve fazer? Boa. O que faz? Aí faz a penitência. O que faz, pastor? É o que faz com todo e qualquer outro pecado. Tem que reconhecer que é um pecado, né? Se arrepender, pedir perdão e iniciar um processo de restauração. Né? Aí eu entendo que uma área específica como essa, como por exemplo, como seria as pessoas que têm dificuldade, problemas na área, por exemplo, sexual, esse tipo de acompanhamento tem que ser feito com um discipulador, um mentor. Né? Porque a pessoa, por si própria, ela jamais vai ter a disciplina necessária para abandonar aquilo ali e refazer a vida dela. Ela precisa de ajuda. Acho que até que a Raquel pode até da dar perspectiva orientações científica, assim, o que pode ser feito? Alguém que tem esse comportamento de comer em excesso, tem o que fazer? Tem. A gente precisa trabalhar a pessoa primeiro para ela descobrir quais são os gatilhos que estão gerando a compulsão alimentar. Sim. Situações, vocês dizem? Situações ou alimentos ou lembranças que disparam aqueles gatilhos. Uma vez que a gente vai conversando e a pessoa começa a ter consciência desses gatilhos, nós vamos trabalhar primeiro para eliminar esses gatilhos e ajudar a pessoa a fazer uma reeducação alimentar. A trabalhar a relação com a comida de uma forma mais saudável, que seja assim prazerosa, porque comer tem que ser bom. É verdade. Tem que ser, a gente não vai falar assim, eu não gosto de salada, então você vai comer só salada? Não, não vai. Isso é tortura. É tortura, não é isso. É reeducar, é trabalhar a pessoa, a relação com o alimento de uma forma saudável, equilibrada, com harmonia. Eu acho que esse é o caminho. Beleza. Olha, muitas perguntas. A Maria, que é de Francisco do Guaporé, lá de Rondônia, tá mandando aqui, né? Pergunta: quando eu sei que o meu comer se tornou gula, né? Quando é em excesso, né? Quando passou do necessário. Se ela está incomodada com isso, é sinal de que ela tem que parar. Olha, eu tenho uma pessoa que mandou aqui, não disse o nome, diz assim: meu marido come muito até quando acorda à noite. Isso é certo? Eu acho que não, né, Aga? Não. Eu tomo água à noite, aí não tem problema não, né? Não tem problema não. Sem problema. Desculpa aqui. Olha, a Ingrid está mandando mensagem, a Ingrid do Rio de Janeiro, mas nós já estamos na reta final. Tem a Mariângela de Mossoró, Rio Grande do Norte. Que chique, gente. O Gustavo de Contagem. Tem gente perguntando aqui se é questão do adoçante, usar... Eu tô tomando café agora com açúcar mascavo, minha filha. Que chique. Tá, e é gostoso. É muito bom. Olha, dá um depoimento. Açúcar mascavo com café, o café fica muito mais gostoso. E a Mariana, nossa assessora aqui, está me dando tchau, dizendo que o programa terminou. Pastor, obrigado. Obrigado, querida Raquel. Eu que agradeço, foi um prazer. Muito obrigada. Legal. E muito obrigado a você que participou desse bate-papo sobre gula. Amanhã, 12h15, um novo bate-papo. Eu espero você. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.